Hoje nosso assunto é finanças. E eu me sinto a pessoa mais inadequada para estar aqui hoje. Nessa sala tem empresários, tem economistas, e eu falei para o Wagner que nós vamos fazer nessa aula hoje, né? Mas se tem uma família que passou situação financeira difícil, é a nossa. Não é, amor? Eu vou passear um pouquinho pelos assuntos aqui, e nós demoramos muito tempo para entender e viver, não é entender só, os princípios bíblicos para finanças. Então, assim, a gente não entende de investimento, a gente depende, às vezes, de pedir auxílio para outras pessoas, como fazer para poupar, para investir um pouquinho, né? Mas nós viemos, logo que a gente casou, a gente veio de uma condição financeira bem complexa, né? Eu e o Wagner, os meus pais, nem os dele eram cristãos, então meu pai ficava assim, porque o Wagner era missionário de uma missão que trabalhava com adolescente. Meu pai achava que o Wagner não trabalhava, que ele ficava o dia inteiro com o adolescente dentro do carro para cima e para baixo, e ele achava assim: nossa, minha filha dá 40 aulas para sustentar o bonitão aí. E assim, a gente nem tocava no assunto quando a gente estava com algum problema financeiro, nem nada. A gente ficava quieto, tipo, vamos sobreviver para não dar um mau testemunho. Então, assim, não compartilhávamos de uma comunidade como essa, que tem tantos irmãos para nos ajudar, e a gente ficava sozinho em meio a toda aquela dificuldade, né? Eu acho que eu já comentei com vocês, eu tenho, desde 2002, quando eu passei uma situação bem complicada emocionalmente, eu comecei a escrever minhas orações. E eu fiz uma busca ontem, do ano de 2002 até 2015, eu coloquei a palavra finanças nas minhas orações. E só nesse período aí de 13 anos, que foi um período bem difícil, filho adolescente, tentando pagar a escola, tentando sobreviver, e eu achei 112 orações sobre finanças e 72 com a palavra Deus supre. Era quase que diariamente a gente num clamor para o Senhor para suprir as nossas necessidades. E vindo para cá, eu falei assim para o Wagner, falei assim, é lógico que a gente foi muito tolo, né? Casamos jovens, não tinha o respaldo de família para ajudar, nem nada. Gente, ó, as cadeiras aqui é para sentar. E aí eu falei para o Wagner, falei assim, olha, tem uma coisa de bom nisso. Saber que a gente passou tanta situação financeira, nós passamos por desemprego, nós passamos por não conseguir pagar a escola dos filhos, ir até o dono e falar assim, ó, esse mês aqui é o último, e passamos pelo colo, passamos por todos os planos financeiros que só jogavam a gente mais para baixo, numa época que não existia crédito, né? Então era assim, você não tinha e ficava sem ter, né? Não tinha nem como rodar cartão porque não tinha, a gente não tinha sequer direito a cheque especial de tanta pobreza. E eu lembro uma época que o Wagner viajava muito, e eu lembro de um dia em especial que a gente tinha um ovo e uma salsicha, estava eu, o Lucas e a Isa em casa, né? E ele às vezes ligava e falava assim, eu não tenho dinheiro para pôr o combustível. Eu falava assim, e eu não tenho nem como te ajudar, né? Então, assim, passamos sim situações financeiras. E eu não desprezo nenhuma delas, né? Porque teve um despertamento, um certo ponto da nossa vida. Eu falei para o Wagner, eu lembro o dia e a hora e a forma como a gente se reorganizou para conseguir vagarosamente. Só que hoje em dia ninguém quer fazer cortes, ninguém quer sofrer, ninguém quer. Nós já temos falado disso algumas vezes. Então, longe de nós, gente, dar alguma solução profissional para vocês, que não somos essas pessoas. Nós vamos dar princípios bíblicos que são simples
E que quando a gente coloca em prática, ele funciona, porque é a palavra de Deus. E a gente ser obediente à palavra de Deus dá certo, né? Então, é desta forma que eu queria começar, sabendo que a gente dependeu muito de ajuda em termos de como é que eu faço isso, como é que eu sano essa dívida, como é que eu vou progredir em alguns assuntos, né? E a Bíblia tem solução. Então, eu acho que o que nós temos tentado trazer para vocês, todas essas aulas, é que olhar para o princípio bíblico em cada uma dessas gavetinhas, gente, funciona. Às vezes a gente quer uma explicação super mirabolante, eu não estou desprezando aqui os profissionais dessa área, tá? Mas se você não começa pelo princípio bíblico, você pode ter a ajuda que for profissional que não vai para frente. Vamos orar. Querido Deus, usa desse tempo aqui, se temos muito, o que fazer, se está nos faltando, o que fazer, se eu tenho sido displicente ou não, que o Senhor fale os corações, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Vamos lá, eu fui fazer uma busca rápida, existe mais de 2.350 versículos na Bíblia sobre dinheiro e posse. Jesus fala mais sobre isso do que amor, céu e inferno. Olha que coisa interessante. Por que será? Porque nosso coração pende bastante para isso. E sem contar, né, gente, que o povo de Deus é o povo judeu. Então, a gente sabe que o judeu tem uma relação com as finanças que é algo assim impressionante, né? Mas nós precisamos ter a palavra de Deus como guia, referencial e padrão para a gente gerir nossas finanças. Eu lembro que algumas vezes, nos desesperos que a gente estava, às vezes a gente entrava em algumas aulas como essa, dada por nossos irmãos, né? E às vezes eu olhava para ele e falava, tão fácil ele falar de finanças. O cara é empresário, né? Gerir quando você tem é uma coisa, eu quero ver ele gerir a minha finança, que eu não tinha nada, né? Então, assim, algumas vezes eu vim para uma aula como essa com o coração bem duro. Né? Tem cadeira aqui, ó, queridas. Tem cadeira aqui na frente, ó. Então, gerir quando você não tem é o desafio, né? Gerir quando você tem alguma coisa para ser gerido, tem um pouco mais de facilidade, mas o coração pode estar trabalhando com a forma errada, mesmo tendo, né? Então, eu gostaria de desafiar justamente nisso. Esta parte aqui eu colei da Lil, uma vez ela deu um estudo para a gente no Prossigo e eu pedi autorização dela para usar esses 4 personagens que a Bíblia fala no que diz respeito a finanças. O tolo, o simples, o insensato e o sábio. E eu espero em Deus que sejamos sábios com as nossas finanças, né? Mas eu e o Wagner, confesso para vocês, nós já passeamos pelos 4 personagens. Já fomos tolos, já fomos simples, já fomos insensatos e estamos tentando ser sábio. Não sei se chegamos lá. Vamos abrir aí, 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. Se alguém puder levantar sua voz alta aí e ler para a gente, seria muito bom. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Isso. Aqui está falando de o nosso coração está voltado a um enriquecimento rápido. O nosso coração é desejoso de enriquecer, de cair em cilada, porque a gente está tão aficionado com aquilo que você fala assim, vou tentar isso, vou tentar isso, vou tentar isso. E esse é o tolo. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas esposas que os seus maridos estão vivendo esse papel aqui desse personagem e entra aí nos
Hoje em dia, né, gente, as bets da vida, né, o Wagner vai falar, acho que dos caça-níqueis aí, virtuais e tudo mais, que a pessoa fica lá, tim, e o dinheiro vai vazando. O coração, que nem a Antília leu, fala, o amor ao dinheiro faz com que você caia em ciladas. E quem nunca, né, olhou alguma proposta e falou assim, eu vou tentar, né? Quem sabe, né, a gente multiplica um pouquinho o que tem, e isso quando você tem muito, isso quando você tem pouco. Então, esse é o tolo, é aquele que olha uma solução um pouco mais fácil e tenta correr para ela. Aí tem o simples, podemos ler lá? Provérbios 14, 15. Nós vamos usar tanto para o simples como para o sábio esse versículo. Quem pode ler? O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Isso. Então vamos pensar um pouquinho no simples. Quem já não caiu num golpe? Ou o seu pai, sua mãe mais idoso, a sua tia velhinha. Esse é o simples. Ele acredita em tudo o que dizem. Em tudo. Então o simples é aquele que facilmente é enganado. Facilmente é enganado, esse é o simples. Nós tínhamos uma vizinha e ela, com o desejo dela de fazer com que os filhos recebessem bênçãos de Deus, ela tinha carnês de uma igreja no nome de cada filho e ela pagava pela bênção, assim, um valor altíssimo. 1.000 para cada filho na época. Nós estamos falando de uns 20 anos, né? R$1.000 para cada filho para ter bênção. 5. E ela era uma senhora viúva, o marido tinha deixado ela bem. E um dia os filhos acharam o carnê lá da dita igreja. Mas ela tinha um coração desse simples, ela acreditava que aquilo faria bem para os filhos. Então não era um golpe, ela quase que foi na direção do golpe, né, gente? Mas sempre com um coração desejoso de alguma coisa fácil. Né? Por isso que o simples também cai em armadilhas. O insensato, quem pode ler lá? Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O insensato desperdiça. Então, o insensato é o tolo ao quadrado. O tolo, o que ele faz? Ele tenta uma coisa rápida, ele tenta um investimento, talvez que não seja tão correto nem nada, ele se arrepende e fala assim, puxa, não estava certo. O insensato, ele continua. Ele erra, e aí para cobrir o erro dele, ele erra de novo, e para cobrir o erro dele, ele erra de novo. Uma vez foi passado para mim um aconselhamento de uma senhora que não era da igreja, era uma senhora bem simples, e na simplicidade dela, ela conseguiu comprar uma casinha, ela só tinha uma filha, e ela tinha um marido que estava afastado pelo INSS, e ele passava o dia inteiro em bolsa, em aposta e tudo mais. Então, o que ele fazia? Quando ele ganhava alguma coisa, ele chegava para um irmão dele, ele tinha acho que 4 irmãos, e falava assim, vou reformar sua casa, porque ele era pedreiro, e ele reformava a casa do irmão, deixava a casa um brinco. Por quê? Porque aquele irmão ficava devendo para ele. Aí ele pedia dinheiro emprestado para aquele irmão, apostava, perdia o dinheiro. Reformava a casa do próximo irmão, e desse jeito os irmãos acabavam financiando o jogo dele, e ela estava para perder a única casa dela. Né? E ele, pasmem vocês, ele era tesoureiro da igreja dele. Um homem com um coração ganancioso, o tempo todo querendo mais, querendo mais, querendo mais, a qualquer preço. Ele, como ele não trabalhava, ele passava o dia tentando bolar formas, e já tinha sido exortado, já tinha sido confrontado. Então esse é o insensato, ele é o tolo que busca coisa fácil, só que ele não se arrepende, ele vai adiante. E tem o sábio, que já lemos Provérbios 14, 15, que fala do sábio também. O sábio é aquele que olha
e ele fala assim, é isso aqui que eu tenho, eu vou gerir isso. Oh, Deus me deu um pouco mais, vou gerir isso aqui. Né? Aí Deus deu menos de novo, vou gerir menos de novo, mas sempre olhando os princípios bíblicos. E, gente, princípio bíblico é uma coisa sobrenatural. Eu já comentei com vocês, quando nós falamos aí de pais idosos, o meu pai se converteu bem no final da vida dele. E meu pai era este homem aqui, o sábio. Embora meu pai não fosse cristão, ele agia com as finanças com todos os princípios bíblicos, embora não soubessem que eram princípios bíblicos. Então, com uma moral correta, honestamente, dando um passinho atrás do outro, não querendo enriquecer rápido. Ele era um homem que ele tinha a gerência de algumas multinacionais, às vezes. Ele trabalhava em laboratório farmacêutico. Quantas vezes ele não foi tentado a receber propina, por exemplo, de transportadora? Se você der todo o medicamento para a gente transportar, você recebe uma comissão. E ele, honestamente, ali vivendo a vidinha dele, eu lembro que era uma caminhada difícil que ele fez, mas quando eu penso aonde ele saiu, aonde ele chegou, e a vida que ele proporcionou para a gente, hoje que eu sei os princípios bíblicos de finanças, ele aplicava sem saber. E Deus abençoa do mesmo jeito. Quanto mais nós que somos filhos de Deus, né? Então, o sábio é essa pessoa, ela reconhece as deficiências, ela é cautelosa, ela não quer agir por ímpeto, ela não quer enriquecer facilmente. Algum problema com isso? Vamos lá. Algumas armadilhas. Algumas pessoas, principalmente vocês jovens, eu não ligo para dinheiro. Você não liga para dinheiro enquanto a internet está ligada, a escola está paga, né? O desprezo ao dinheiro pode ser uma armadilha. Olha o que tem lá em Provérbios 10:4. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Nós vamos falar de trabalho a semana que vem, então não vou estender muito. Mas se você, despreza a forma de ganhar dinheiro, porque você fala assim, dinheiro não liga, não traz felicidade, mas o texto que nós lemos não é para você desprezar o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para viver, para sustentar a obra do Senhor, né? Então, é uma armadilha. Outra coisa é a preguiça. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas o desejo do diligente são amplamente satisfeitos. Então, nós temos que trabalhar. Pais, ensinem os seus filhos o valor de ser diligente. Vocês que são empresários sabem disso. O mundo padece de bons trabalhadores hoje em dia, de pessoas que assumem um compromisso no trabalho e realizam. Está opressor, e pede demissão e vai embora. Né? Eu sei, a gente lida com jovens que fazem isso. Então, a preguiça, ela é condenada pelo Senhor. E aí você fala, Deus não me abençoa. Não mesmo. Outra coisa é incompetência, e eu chamaria aqui de mediocridade. Fazer o raso. É o raso do raso. Eu falo para o Wagner, se tem uma coisa que me deixa bem irritada é quando eu vou, por exemplo, num shopping. Né? A forma como a gente é atendido, a forma como você é assim, tratado, você vê ali uma mediocridade violenta. As pessoas fazem o básico e, se duvidar, ela quer ser mandada embora para ela conseguir o seguro-desemprego. Daqui a pouco ela pega um outro trabalho e aí ela é mandada embora. Tinha o filho de uma faxineira nossa que ela fazia isso, né? Ele fazia isso. Ele arrumava emprego, ficava um pouquinho, porque ele vivia, na verdade, de salário-desemprego. Né? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Nós precisamos ser um bom testemunho. É um bom testemunho. E se a gente é habilidoso, a gente sobe. E se a gente sobe, as nossas finanças melhoram. Nós podemos servir mais a Deus com os nossos bens. Não é só para enriquecer.
Outra coisa é a impaciência. O pensamento do diligente tende só para a abundância, porém, os de todo apressado, tão somente para a pobreza. Nós conhecemos um jovem, hoje ele já é um adulto, desde criança ele falava assim, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, porque eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E ele era instigado pela família a ir para este caminho profissional, ir para este caminho profissional. E o pensamento dele era voltado a isso. Hoje ele tem um trabalho tão medíocre e ele ganha tão mal. Ele ainda quer ficar rico. E na hora que ele era para estar, digamos, prosperando, eu acho que o coração está tão inclinado a isso que o Senhor fala assim, olha, acho que essa bênção não é para você, é um jovem cristão. Então a impaciência de querer, né? Outro dia a gente estava conversando que alguns jovens que estão para se casar, eles querem chegar no casamento aonde os pais estão. Numa situação financeira já um pouco melhor, podendo viajar, tendo sua casa. Eles são impacientes de começar lá embaixo e vir galgando algumas bênçãos. Cuidado com isso, cuidado com o que a gente instiga, quer seja filho pequeno, jovem, né? Sim. A gente vive num mundo muito diferente. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não encontrava pessoas da minha faixa etária que eram milionários. É verdade. E hoje, por conta de, sei lá, vamos entrar nisso, senão a aula vai embora, tá? Mas hoje é muito comum esse jovem ser bem sucedido. não encontrar um colega dele que, sei lá, montou um negócio de sucesso, 40, 100 milhões e tal, e meio que fez a vida. Tá? Então acho que isso é uma coisa que instiga. É verdade. E a comparação, né, gente? Se a gente for se comparar, nós nas piores desgraças financeiras, nós vivíamos no meio de pessoas que estavam bem financeiramente. E quantas vezes a gente saía da igreja, a pessoa falava, nós vamos tomar lanche em tal lugar. Obrigada, hoje não dá. E ia para casa, porque não dava para acompanhar. E não perdi amizade por isso. Né? Não perdi amizade por isso. Glória a Deus que ele pode, nós podemos. É lógico que você secava a lágrima dos filhos e tudo mais. Quantas vezes eu falei para ele, é Mac e Rose que vai ter. E era por domingo, onde os amigos saíam daqui e iam para outro lugar. Na época, gente, McDonald's era um must. Né? Oi. Só ali em relação à impaciência e incompetência, que nessa linha do que o Marcelo falou, é interessante porque no passado a gente você admirava muito assim, o saber, a pessoa, você ligava muito o sucesso profissional a alguém que tinha um conhecimento, alguém que tinha uma habilidade. E hoje o que a gente percebe é a junção dessas duas coisas, porque este desejo, mesmo jovem que quer ter startup, mesmo pessoa que está ali, não quer o labor de estudar. Isso. Então a gente vê, por exemplo, você está formado, etc e tal, você não vê fazendo um curso, uma pós-graduação. Não acha que pode acabar aquele sucesso. E pode acabar, né, gente? O dinheiro é volátil, né? Então, hoje você pode estar bem, mas nós precisamos ser zelosos, né? Então, vamos lá. Outra orientação, não perca o alvo. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Nossa vida não é só isso. Lembra das gavetinhas? Esta é uma área. Se eu gasto toda a minha energia querendo ficar rico, aonde ficam as outras áreas que nós já passamos por ela? Tempo com Deus, devoção, família, filho, pureza. Se o meu foco é nesse aqui, você só vai trabalhar, você só vai procurar formas de ganhar, você só vai procurar. Então, não esgote as suas forças tentando ficar rico. Louve quem deve ser louvado. Não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza.
que bênção esse texto. Se você tem algo, não foi você que construiu. O Senhor te capacitou, o Senhor deu saúde, o Senhor deu emprego, e assim como Ele deu, Ele pode tirar. E é bom também. Não é desgraça, tá, gente? É bom também, porque se foi Deus que fez desta forma. Então, louve a quem tem que ser louvado. Não seja soberbo. Deus resiste ao soberbo. Não fui eu que consegui. É o Senhor que está abrindo esta porta. É o Senhor que me capacita. Olha que texto maravilhoso. Tirando honra e glória de mim. No que diz respeito a tudo, na verdade. Até mesmo o trabalho dentro da igreja. Se o Senhor capacita você a fazer algo aqui bem feito, é dele que vem a capacidade. Se você é um bom profissional, ele que permite isso. Né? Se te dá saúde para ir trabalhar, é ele quem conduz. Então, louve quem tem que ser louvado, não a si mesmo. Seja moderado, postergue a gratificação. Odiava quando meu pai fazia isso. Pai, queria tanto aquela calça. Gente, tinha uma calça jeans, eu não consegui lembrar o nome. Não era Fiorucci, era uma outra marca. Não, o S-Top era o que eu tinha, né? Eu queria outra, que era Zump. Era mais cara, né? E eu olhava aquelas calças. Gente, era mesmo fabricante, se duvidar, né? O Pepe deve saber. O meu fabricante só mudava a etiqueta, né? Mas olha o que o texto bíblico diz. O que ama os prazeres padecerá a necessidade. E o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Nós podemos postergar. Meu pai tinha a seguinte frase. Quando tivermos dinheiro, nós podemos comprar. Nunca vai ter, na época, a prestação, né, o carnê, diferente da família do Wagner. A família do Wagner era pilhas de carnês. Né? Então, assim... Tanto é que quando eu casei com o Wagner, eu achava que ele era milionário. Roupa de marca e tudo mais. Só que era uma desgraça a vida financeira da família dele. E o meu pai, que até podia, ele postergava a gratificação. Para momentos, eu lembro uma vez que a Isabela queria uma bolsa da Kipling. Kipling, né? E é lógico que a gente não podia dar, gente. Estou contando para vocês aqui que tinha dia de um ovo e uma salsicha em casa. Imagina que eu podia dar uma bolsa dessa. E acho que nós contamos uma vez essa história na coinonia. Aí veio uma moça e falou assim, olha, não estou usando mais essa bolsa. Aí eu falei, legal. E eu guardei a bolsa. Porque eu não queria que ela usasse a bolsa só porque ela estava tão desejosa daquilo. E aí eu falei, olha, se você cumprir alguns combinados aqui, você vai ganhar a bolsa. Né? E ela ganhou a bolsa. E quando ela ganhou a bolsa, era mais uma bolsa. Não tinha mais o interesse. Né? Então, nós podemos postergar algumas coisas e não nos endividar. Não seja avarento, goze dos frutos. Esse é um outro problema. Você ter adquirido, você ter poupado e você falar, ai, tá tão gostoso esse dinheiro, eu não vou nem desfrutar. Olha o que a palavra de Deus fala. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer do seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Não tem problema. Não tem problema uma viagem, um restaurante, um passeio. Isso também vem da mão de Deus. Então não é nem lá, nem cá. Tem que tomar cuidado. Eu tenho uma tia com 96 anos, ela já tem vários bens, um único filho. E aí você chega na casa dela, você fala assim, meu Senhor, que é isso? Né? Parece uma mendiga. E aí outro dia eu falei para ela, falei assim, tia, você tem 96 anos. Se você pedir comida de um chefe famoso todo dia da sua vida, os seus bens não vão esgotar. Falei, vive um pouco melhor, tia, não precisa mais, né? Não precisa mais guardar. Então, assim, não se dá o direito, a vida foi tão difícil. Oi, não é. Casado...
Casado com uma judia ainda. Já viu? Não, o filho. Meu primo é bem mais velho que eu. Agora aqui, peguem suas câmeras. Quando eu me deparei com isso, eu gosto muito de um site, eu uso bastante, chama Conexão Bíblica. Ele tem vários artigos que me ajudam nos aconselhamentos bíblicos. E quando eu pesquisei na parte de finanças, ele trouxe estes princípios sobrenaturais. E eu não vou nem me estender em nenhum deles, mas eu queria deixar de desafio para vocês, porque eles são maravilhosos. Todos eles terminam com a seguinte pergunta. Eu não pus aí, mas ele termina assim: o que eu devo fazer para obedecer isto? E eu gostaria que vocês, talvez em casal, se você é casado, você olhasse para esses princípios e falasse assim: eu vou viver sobrenaturalmente com as minhas finanças. Eu lembro uma vez uma amiga falou assim: Rose, essas coisas só acontecem para você e para o Wagner, porque o Wagner é pastor. Gente, está disponível para todo mundo viver sobrenaturalmente. Realmente, nós já vivemos coisas que você fala, a conta não fecha, não bate. A conta do Senhor é diferente da nossa. E nós vamos mostrar por quê. Olha só o primeiro princípio. Não comprarei nem receberei nada do que eu não possa abrir mão. Belo desafio, hein? Se eu vou me apegar, eu não vou nem comprar e nem receber de ninguém. Segundo princípio, o princípio da liberdade. Não deverei nada a ninguém, exceto o amor. Tem dívida? Faz um planinho para pagar. Baixa o padrão. Rose, não tem onde cortar? Eu sei que tem. Sempre tem. Nós, na dureza que a gente vivia, a gente cortou coisa. A gente não quer. A gente não quer sofrer. Mas sempre tem. Outro dia eu usei o serviço de um irmão daqui da igreja, um profissional. Eu falei assim: eu já te paguei tudo? Ele falou: sabe que eu não lembro? Aí ele mandou uma mensagem assim: você está me devendo o amor. Falei: esse pode deixar que nós vamos pagar. Né? Então é isso aqui que nós temos que ficar devendo. O amor ao próximo. Olha outro princípio, da liberalidade. Lá era da liberdade, eu não estou presa. E aqui é da liberalidade. Procurarei constantemente oferecer bens para a glória de Deus. Não é meu. Não é meu. Isso, o meu marido, eu falei para ele que eu aprendi muito com isso. Porque como eu vim de uma família muito sistemática com as finanças, querendo ou não, eles eram mais apegados. E eu lembro, por exemplo, a primeira vez que a gente tinha, acho que 1 mês e pouco de casado, eu bati o carro na frente, eu bati atrás de um carro. E eu desesperada, porque meu pai, se fosse comigo, já ia me castigar lá. Aí a primeira coisa que o Wagner pergunta assim: você está bem? E eu caí num choro e eu não conseguia responder para ele, porque nunca tinha tido uma reação dessa. Não estava preocupado com o carro, ele estava preocupado comigo. Né? Então, o princípio da liberalidade, da gente poder, não é meu. Lógico que eu vou cuidar, mas não é meu. O sofá não é meu. A mesa não é minha. Eu posso abrir a minha casa para uma coinonia. Não é para fotografia da casa e construção, né? É para servir ao Senhor. O meu carro não é meu. Se um irmão está precisando, eu posso emprestar. Lógico, não é para qualquer um, é para alguém que vai cuidar tão bem quanto eu cuido. Mas não é nosso. Não é nosso. Então, a liberalidade. Princípio da recordação. Olha aqui, foi o que eu fiz. Eu fui lá nas minhas orações. Deixa eu recordar quantas vezes eu orei sobre finanças. A palavra de Deus fala que nós precisamos contar para as próximas gerações o que a gente tem vivido. Então nós precisamos recordar. Recordar a dureza, recordar que Deus supriu, dar honras para Deus. Manterei registros de maneira como Deus lida comigo no aspecto financeiro.
a fim de mostrar aos outros que Deus responde à oração e supre a necessidade do povo. Olha que princípio. Mais um. Princípio da segurança. Economizarei e investirei sabiamente, reconhecendo que abrirei mão de tudo ante a mais tênue orientação. Eu vou ser prudente, eu vou poupar, mas se Deus pedir para eu abrir mão, eu não vou ter problema com isso. Então, quer seja alguém que está precisando, quer seja uma questão de saúde, eu vou abrir mão. Não é para ficar guardado e idolatrando aquele seu caixa ali, reserva. Princípio da compaixão. Acho que está muito ligado com o da segurança. E esse me incomodou tremendamente. Olha como eles começam. Não orarei em favor da necessidade financeira de um irmão se eu não estiver disposto a ser instrumento de Deus para satisfazer tal necessidade. Eu não vou nem orar. Deus supre meu irmão. Se eu não estiver disposta a ser um instrumento para suprir, é pesado, né? Eu não vou nem orar por isso. Olha só. E por último, Wagner vai falar mais disso, o princípio do contentamento. Ficarei contente com tudo que Deus se agradar em promover-me, quer seja muito, quer seja pouco. Falei para vocês, finanças oscilam. Ora eu tenho, ora eu não tenho. Então eu devo estar contente. Eu vou falar para vocês, tudo que nós já vivemos, desemprego, falta de dinheiro, não conseguir pagar as contas, eu não jogaria fora nenhuma dessas experiências. Não jogaria. Nós buscamos mais a Deus, nós debruçamos mais no Senhor, nós pudemos ser sensíveis a irmãos que passam por isso. Então não reclame quando tem a falta. E seja cuidadoso quando tem abundância. Agora nós vamos passar para uma outra parte, que o pessoal já estava incomodado, por que a gente estava com um pãozinho aqui? Nós estamos copiando essa ilustração aqui do Saulo Tamburus, nosso querido irmão. E há décadas atrás, quando aqui ainda era o nosso templo, Nedi vai lembrar, Lucas, Festa das Primícias, quem pegou isso? Algumas poucas, o Renato, sim, lá atrás também. O que a gente fazia? Nós éramos poucas pessoas, gente, a gente era quase isso aqui, a igreja, né? A Festa das Primícias era uma festa onde cada família que quisesse vinha à frente, o Fernando dava até o púlpito para a gente, a Lê também, era criança, né, Lê? Dava até o púlpito para a gente, era uma loucura ele dar o púlpito para a gente, porque cada um podia fazer o que quisesse, né? E a gente vinha com as nossas famílias contar alguma coisa que nós tínhamos vivido de bênção. E era muito legal esse tempo, era muito legal, você conhecia a história das famílias. Eu lembro que nós viemos com o Lucas e a Isa pequenos e a gente trouxe um tijolo para representar que a gente tinha conseguido comprar uma casa, se é que a gente podia chamar aquilo de casa, a Rosana lembra, né? Era uma casinha caindo aos pedaços, mas foi nossa primeira casa própria, né? E foi uma coisa bem sobrenatural a gente ter conseguido comprar aquela casa. Então, cada um vinha com a sua forma. E eu vou fazer assim, fica mais fácil. Porque o Wagner precisa ser ouvido também. E o Saulo trouxe essa ilustração para a gente. Aguenta a mão aí, que depois tem manteiga. Então, a ideia é a seguinte. Este aqui é o nosso salário. Cadê? Veio o salário, amor? Veio o salário, chegou o salário. Então, vamos lá. Olha os boletos aqui, ó. Nós temos algumas despesas fixas. Água, gás, internet, luz e celular. Dá o din-din aí. Obrigada.
Agora nós temos aquela viagem que nós estamos pagando em 15 prestações e os passeios que as crianças têm que fazer na escola. Obrigada. Tá bom. Agora a gente tem os gastos com instrução, escola, curso, livro, que está pela hora da morte esses cursos. Bom, está chegando o inverno, as crianças estão tudo com a calça curta, o sapato não serve mais, então tem calçado, as calças curtas e os presentinhos de aniversário. Quem não sabe que isso gasta, né? Agora vamos lá, parte mais cara, alimentação, mercado, varejão, fruta. Seguro do carro, da casa, seguro saúde, seguro, né? Aperta um aqui, peraí. Cadê? Vamos ver, o que mais? Falta um. Peraí. Já falei instrução, viagem, alimentação, as despesas fixas, já falei? Água, gás, internet, luz, celular, né? E isso. Isso. Combustível, toda. Faltou saúde. Saúde. Mas espera um pouco. Nós escutamos essa semana que a igreja falou que a gente precisa doar. Nós não doamos, cadê o dinheiro? Nós não poupamos. Nós não. Por que o dinheiro não dá, Wagner? A culpa não é minha, a culpa é de vocês que gastam tudo, né? Aí começa a primeira parte, né? Agora, uma outra forma de agir com o meu salário. Primeiro que esse aqui tem gergelim. O salário, né? O salário já veio um pouquinho melhor. Chegou o salário, amor? Chegou o salário. E o que nós vamos fazer? Vamos orar, agradecer a Deus pelo que Ele tem dado. Senhor, agradecemos esse salário. O Senhor tem permitido a gente usufruir nesse mês. Seja para a honra e glória do Seu nome. Amém. Qual que é a primeira parte que nós vamos dar? Ok. Então agora o vestuário que as crianças estão precisando, o lazer, a nossa instrução, a alimentação que a gente precisa pagar, as nossas despesas fixas, água, gás, internet, luz, usei o ar-condicionado, seguro saúde, seguro de casa. Sobrou e agora? Sobrou mais. Já saiu. Agora, com esse pedaço, a gente pode poupar, a gente pode ser generoso. Gente, esta é uma verdade que a gente viveu em casa quando eu falei para vocês que nós tivemos dia e hora de mudar nossa vida. Foi isso aqui, ó. Foi agradecer o que tinha e não reclamar. Foi começar contribuindo e não pagando conta. E cadê a Jaque? Está aí? A Jaque escutou essa aula em 2019. E ela falou que ela foi desafiada a fazer isso e vive isso também, né, Jaque? É uma bênção você entender que isso aqui não é meu. É do Senhor. Simples. Não precisa ser economista para fazer isso. Não precisa procurar os gurus que estão cheios aí de gurus das finanças. Vamos comer o pão? Estamos falando de finanças, talvez você já escutou muitas vezes. Eu vou repetir alguns pontos que a Rose falou também, aprofundar um pouquinho alguns versos. Mas se você olhar as escrituras normalmente repete. Por que será que repete tanto, né? Que talvez nós precisamos aprender isso. Vou falar um pouquinho sobre os princípios de mordomia, né? Todos vocês já assistiram filmes de mordomos, não assistiram?
Esse daqui em especial, esse homem aqui foi mordomo na Casa Branca durante décadas. E todos esses daqui, lá em cima, quem assistiu Downton Abbey, ou mesmo quem gosta do Batman, né, o mordomo, o famoso Alfred, né? Qual é a característica do mordomo, gente? Além de usar preto. Né? Servir, o que mais? Confiança, administrar. Isso, aquilo que não é dele. Aí ele administra aquilo que não é dele. Bem mais difícil. Porque ele poderia até, e se você assistir qualquer filme de mordomo, filme bom, né? Não vai assistir um mordomo trapalhão, sei lá o quê, né? Que não vai dar certo. Mas qual que é a ideia? Todas aquelas coisas que estão na casa, no palácio, não é dele. Mas foi confiado a ele. Assim nós temos que ter essa perspectiva. Tudo que é confiado para nós, que Deus permite, não é nosso. Não é nosso. É do Senhor. E Ele empresta para você fazer uso. Ou você faz um bom uso ou um mau uso. Nós vamos passar por tudo isso daqui. Tá? Esse texto em especial de Crônicas é muito conhecido, a gente usa ele. Davi já estava velho aqui, é o capítulo 29 de Crônicas. Ele tinha o desejo de construir o templo. E Deus fala para ele assim, não é você que vai construir. Mas tinha todo o rabisco já do templo pronto, tal, e quem vai construir é o seu filho. Já tinha todas as orientações, dimensões, os projetos. Mas eu destaco esse verso 14. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Olha que texto rico. Deus coloca no coração do povo para doar as coisas voluntariamente para a construção daquele templo, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Ou seja, tudo vem de Deus e nós fazemos o quê? Devolvemos. Tudo vem da mão de Deus. Essa era a visão nítida de quem era um mordomo. Tudo é de Deus. Então foi interessante, a Rose contou vários episódios da nossa vida. Teve uma vez, a gente teve a possibilidade de ter dois carrinhos simples, mas nós tínhamos dois. E um dos irmãos nossos estava caçando em lua de mel e o carro dele, ele falou, não dá nem para ir daqui no litoral. Você empresta um carro seu? Eu falei assim, empresto, mas toma cuidado, porque o dono dele é muito severo. Aí ele levou um susto, né? Eu falei assim, mas você não é o dono dele? Eu falei, não, esse carro é de Deus. Está aqui, está emprestado para você. Aí muda a história. Não é meu carro. Deus emprestou, eu emprestei para ele. Ele foi, passou ali de mel. Quando ele voltou para me entregar o carro, estourou a correia dentada. Judiação. Ele ficou todo sem jeito. Eu falei, cara, esquenta a cabeça. Isso é coisa que acontece, né? Mas eu soube de irmãos que emprestou carro de outros e a pessoa não tratou como achando que era daquele irmão mesmo. Não é. É de Deus. E para homem falar então de emprestar carro, né? O cara até arrepia, fala, onde já se viu, né? Mas Deus fala, minha prata, meu ouro, diz o Senhor. Salmo vai dizer, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e o que neles habitam. Tudo é do Senhor. Será que nós temos essa dimensão que tudo é do Senhor? Tudo é dele? É interessante, talvez você vai olhar e falar assim, pô, mas tudo é de Deus, né? E aí você fala assim, muito bem, mas eu não tenho nada, né? Então o que é de Deus? É interessante você olhar um pouquinho a vida de Jó. Ele tinha muita coisa para um homem daquela sociedade. Ele tinha abundância de filhos, ovelhas, camelos, jumentos, bois, pessoal a seu serviço, era muito numeroso, verso 3, pessoal a seu serviço, de maneira que esse homem era o maioral, ou o maior de todo o Oriente. E levantou um dia, aconteceu todas as desgraceiras, e ele fala, o Senhor Deus, o Senhor tomou. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Ou seja, a visão é, eu tenho, graças a Deus. Eu perdi, graças a Deus. Então você não tem nada, louve ao Senhor. Essa é uma visão correta. Essa é uma visão adequada, de que nada pertence a nós. Quando a gente olha também, a gente tem que considerar quem é ou quem somos de fato.
né, nessa história. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu os dou àquele a quem for justo. Deus dá. Então é lógico, não vamos desprezando aqui, nós vamos falar um pouquinho, a Rose já falou, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Você tem que fazer a sua parte nessa história. Mas quem dá é o Senhor. Então a ideia do mordomo é a ideia de gerir as coisas. Disse o Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, vou colocar você fiel no muito. Então como é que você... As coisas pequenas que Deus dá para você administrar. E quando eu falo coisas pequenas, é pequenas mesmo. Muitas vezes você fala assim, puxa, mas eu moro com os pais ainda, o que eu tenho é um tênis, uma calça, né, uma camiseta, ótimo. Como é que você administra isso? Porque às vezes o pessoal não está nem administrando isso direito. Será que vai conseguir mais coisas? E aí você vai escalando, né? E vai chegando ao carro que você tem, à casa que você tem, ou que não tem. Mas como é que você zela por essas coisas? Então quando a gente pensa na ideia de mordomia, tem dois tipos. Tem o mau e tem um bom mordomo. Isso serve para todos nós aqui. Primeiro, sendo um mau mordomo, reclama dos recursos, salário e emprego. Você já encostou em gente que reclama disso daí o dia inteiro? Reclama do salário que tem, reclama do emprego que tem, reclama do carro que tem, reclama da casa que tem, reclama de tudo. Quem na realidade ele está reclamando? Será que é do patrão dele, do salário dele, da casa dele? Se você tem a visão que você é um mordomo, você está reclamando do senhor dessa casa. Então você na realidade está fazendo uma reclamação contra o Senhor. Então você não está reclamando daquilo ali que está chegando para você, mas está reclamando do Senhor. Digo isso, Paulo fala em Filipenses capítulo 4, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto a fartura como a fome, assim como a abundância como a escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a visão correta é, sei, passo por dificuldades. O apóstolo Paulo fala, passo por pobreza, sou humilhado, fome, escassez, mas eu confio no Senhor. Muitas vezes essa não é a nossa atitude. Nossa atitude é reclamação, é questionar o salário, o governo, o imposto, e aí começa. Né? E quem é tudo isso? Os recursos que é dado para você, é o Senhor. Quando também você é um mau mordomo, quando você é displicente com os recursos que você ganha. Então Deus emprestou para você os recursos e você muitas vezes está voltado para o materialismo. Você está muito ligado ao materialismo e vive extremamente devotado aos seus bens, aos seus prazeres materiais. É só isso que importa. É só disso que você fala. É só disso que você vive. E você tem uma seguinte visão. Se eu tenho esse hoje, ou se eu vou ter mais bens materiais, é isto é que vai me saciar. É isso é que vai me fazer feliz. Ou o consumismo. É o modo de vida orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens, serviço e o que é supérfluo. Eu estou voltado só para isso. Eu quero só isso. Eu preciso comprar, eu preciso gastar, eu preciso. Ou seja, essas coisas será que irão me deixar satisfeito? A Rose comentou, mas também a inveja ou até mesmo a raiva, porque outros têm e você não tem. Então você começa a invejar e desejar coisas. E é interessante porque nesse campo da inveja, durante muitos anos eu tenho que confessar, eu vivi nisso. Eu era, como a Rose falou, eu era um missionário de uma missão pagava muito mal financeiramente. Eu tinha, em 1984, uma Varant de 74. Né? Você fala, não, hoje é chique, né, você ter carro antigo. Né? Naquele caso não era o antigo, era para usar. E eu falava assim, Senhor, eu sou um servo seu, estou fazendo as coisas para te honrar, te glorificar. E aquele meu amigo de faculdade ímpio tem um Voyage 0 quilômetros, né? Como é que pode um negócio desse, né? Salmo 71, né? Porque os ímpios prosperam, né?
Então, inveja. E a gente muitas vezes faz isso. Muitas vezes insensatez, ou antes um pouquinho exibicionismo. Eu preciso ter coisas. Hoje, no passado, era a calça que a Rose queria comprar, que era um modo de se exibir, o tênis que você usava, e você mostrar para os... Hoje, o que está o exibicionismo? O celular. As mídias sociais. Né? O pessoal se exibe ali, tendo, fazendo, viajando, né? Eu nunca vi ainda nego mostrar foto da espera com dificuldade, está doente. Não, está em viagens internacionais, restaurantes, né? E exibir, mostrar. Mostrar, isso é muito... Outra coisa, a Rose falou um pouquinho também da insensatez. Eu não sabia, eu vou falar depois dos jogos virtuais, mas insensatez é a ausência de prudência para gastar o que Deus te empresta. Muitas vezes você fala assim, não, eu preciso ter um carro assim. A pergunta, uma vez tinha um irmão que falava assim, eu vou comprar tal carro. Eu falei assim, você já pesquisou quanto custa o pneu quando você tiver que trocar desse carro? Porque o carro pode estar barato. Mas você viu quanto custa o pneu dele quando você tiver que trocar os 4 pneus de uma vez só? Você vai ter caixa. Você vai ter caixa para pagar o IPVA dele. Então, às vezes a pessoa compra, porque não, está muito barato. Não, na realidade o outro está se livrando daquilo. Então, muitas vezes há insensatez nos nossos gastos. Né? Vou almoçar todo dia em restaurante porque eu gosto de comer bem. Põe na ponta do lápis, vê quanto dá essa brincadeira. Não dá para fazer isso. Outra coisa também é o desleixo, ou a ausência, ou falta de zelo pelas coisas que você tem. Você não zela pelas coisas, você não cuida. Porque, de certa forma, talvez Deus te abençoou, e veja bem, o dinheiro é dele, te deu aquele recurso, e aí você deixa as coisas estragarem, a casa estragar, a sua roupa, o carro. Tudo bem, roupa vai gastar mesmo, você vai ter que trocar, tênis você vai ter que trocar, mas muitas vezes você não passa isso para a próxima geração. Porque hoje é interessante. A época minha e do Lucas aqui, as coisas quando quebravam em casa, você levava no local para consertar. Hoje você leva no local e fala assim, não compensa compensado, joga fora e compra outro. Né? A maioria das coisas são tudo assim. E assim, a validade, o tempo de garantia é 1 ano, né? Deu 1 ano, acabou. Pode esquecer que vai estourar no dia seguinte, você pode trocar, né? Então, quando você pensar nisso, né? Mas muitas vezes a gente tem muitos desleixos com as coisas que Deus tem emprestado. Outra coisa também que tem entrado com uma febre muito grande, não estava nem nas aulas anteriores, são os jogos de azar. Se você para assistir um jogo de futebol, outro dia eu estava contando 5 chamadinhas de bets para você apostar, passa durante o jogo inteiro. E aí eu também fiquei sabendo, não conhecia, eu fui entrar no tal do conhecer o que é o jogo do tigrinho. Não sabia que era isso. Que nada mais é do que você baixa no seu celular e aí conecta direto na sua conta corrente e é um cassininho com um caça-níquel que você puxa, apareceu os textos tigrinhos, você ganha R$1.000, R$500, R$400. E aí eu procurei uma reportagem, uma mulher estava falando que em 15 minutos, ela gastou o salário dela do mês. Por quê? Opa, agora vai. Eu conheço gente que entrou em apostas, essas de mais sofisticadas aí, de bolsa e coisas assim, de alavancagem, para não estar satisfeito ainda, depois entrou em jogo de bet também. E hoje o cara arrasta dívidas, que tem que pagar tudo isso. Então hoje ficou mais fácil, porque, por exemplo, eu não sei quantos de vocês aqui já entraram no cassino. Uma vez eu tinha um desejo danado, falei, Rose, eu quero entrar num cassino para ver como é que é esse negócio. Aí entramos. E eu até falei, vou separar aqui um dinheirinho, que é só isso aqui, tá, Rose? Garantido. Quando eu entrei, gente, sem mentira nenhuma, foi uma decepção. Eu olhei assim aquelas mesas, gente ali parado ali, e ali podia fumar, na realidade, aquele clima bacana, o cara com aquela cara enfiando a mão no bolso e jogando fichinha, e a roleta rodando, e o cara só puxando as moedinhas. Eu com as minhas moedinhas no bolso assim, fiquei olhando aquilo, fui para outro lugar, um monte de caça-níquel, a turma lá, eu falei assim, vamos embora.
Mas nem a moedinha que eu tinha separado para ter a experiência. Foi deprimente ver pessoas passando ali à tarde, noite, gastando o que tem e o que não tem. Né? Mau cheiro. Mas se você pensar ainda, você teve que sair da sua casa, deslocar até aquele local, para ir fazer aquela aposta. Agora, no celular, gente, é só nem fazer aqui, ó. Não precisa fazer mais nada. Né? Então vai dinheiro. Então os jogos virtuais estão endividando muita gente. Além ainda também das displicências com os recursos, né? Quero ser o que não posso ser, irresponsabilidade, dolo e má fé também, e outros pecados. Há também quando você é um mordomo, a Rose falou um pouco, quando você é um suvina, um avarento. Diz assim o texto de Lucas: então nos recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lhe proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produz com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? O que farei? E disse: farei isso, destruirei os celeiros, reconstruirei maiores, recolherei ali todo o meu produto, todos os meus bens, olha, produtos. Olha quantas vezes tem meu. De quem que era dele? Ele não era mordomo. Era dele os bens. Então direi à minha alma: tens um depósito de muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, se regala. Mas Deus disse o que para o cara? Louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para que será? É assim o que entesoura para si, e não é rico para com Deus. O cara fez, guardou. Ficou todo entesourado. Ótimo. E não repartiu com nada. E aí Deus falou assim: hoje mesmo vou tomar a sua alma. E quando também mas também não tem só o lado mal, né, gente? Tem um lado bom também. O lado bom é basicamente o inverso daquilo que a gente viu. É quando eu tenho gratidão pelos recursos, né? Tendo ou não os recursos. Né? Nós já lemos esse texto, mas o apóstolo Paulo fala: aprendi a viver contente. Então é duro quando você está passando por situação financeira apertada, é duro. É duro quando você está em dívida, é difícil. Não é fácil, não. É uma luta. Mas será que a gente sabe olhar para o Senhor nesse momento? E a gente precisa olhar para o Senhor. A gente precisa entender. A Rose levantou ali, e eu também lembro que até então a gente estava financeiramente muito apertado, e uma das falhas era minha por causa do próximo item que eu vou mostrar já para vocês, né? Mas depois eu entro nele. Olha que interessante Jó diz: bendito seja o Senhor quando ele estava duro, quando ele não tinha nenhum tostão, quando ele não tinha nada. Será que nós somos gratos a Deus pelos recursos? Será que quando você senta à mesa com seus filhos, ou você, sua esposa, você louva a Deus pelo alimento que você tem, por ter um lar? Muitas vezes a gente esquece disso. A gente acha que isso é corriqueiro. Isso daí, é como se fosse já a obrigação de Deus dar isso. Não é não. Então a gente precisa ser grato a Deus pelo que Deus nos dá. Né? Sou um bom mordomo quando eu administro prudentemente as minhas entradas. Tá? Então eu tenho as minhas entradas, e nós refletimos isso através ali da baguete, né? Dinheiro vai sair, é lógico. Mas o primeiro, de fato, eu estou honrando o Senhor? De fato, eu estou poupando para os dias maus, porque a Bíblia fala? E depois eu tenho uma oportunidade de gastar esse dinheiro, mas de forma sábia. Porque talvez você possa estar fazendo tudo isso aqui, mas quando chegar aqui, você vai gastar de forma doida. Lá no tigrinho, não sei o que lá. Gente, não é assim. Então eu administro prudentemente os meus recursos, e é bem interessante porque tive uma época da minha vida que eu achei que se eu retesse a parte do Senhor, eu ia ser bem. Estava numa boa. Foi sim, foi uma desgraça na minha vida. Grande parte desse momento foi isso. A gente reteve o que era de Deus. E eu tenho nítido marcado no meu computador quando eu comecei as ofertas ao Senhor. E mês a mês eu lanço ali, quando eu faço o meu balanço, depois nós vamos falar também de orçamento,
as ofertas e para quem vai destinado. Gente, é um virar de chaves. É muito bacana quando você vê que Deus começa a fazer as coisas, você não vai entendendo e Deus vai suprindo. Porque quem é o recurso? É dele. Então, como eu administro prudentemente? Pois qual de vós pretende construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado o alicerce, não podendo acabar, todos os que todos os que a virem zombarão dele, dizendo: esse homem começou a construir, não pode acabar. É isso aí. Por exemplo, você entra, eu não vejo nenhum problema você entrar num financiamento para comprar bens duráveis, tá? Um imóvel, um terreno. E depois os especialistas podem conversar com vocês com as melhores taxas, com as melhores coisas e tal. Mas você vai ter condição de pagar? Eu lembro que o primeiro carro que a gente comprou, minha prima falou assim: olha, eu quero te dar a oportunidade, você quer comprar esse carro meu? Era um Fiat Uno em 1987, esse carro que a Rose bateu, né? Em 87 era um Uno, você me dá um pouquinho só, Wagner, depois você assume o financiamento, sim. O financiamento era um consórcio em dólar. Negocião fiz, né? Assumi. Todo mês, o que acontecia? Subia. E até que um dia a Rose, ela bateu num Corcel 2 velho, antigo, que quebrou só a polaina lateral, e o Fiatzinho Mille arrebentou toda a frente. Amassou o capô e tal. Mas só que ela sabe quando você sai na... Só isso. Né? Mas aí nós falamos, nossa, que besteira. Será que prudentemente, é prudente ter um financiamento em dólar, né? No país que a gente vive, não era em 87, não é hoje, não vai ser daqui. Bom, deixa eu falar. Quando você pensa nisso, né? Não saber administrar prudentemente. Então, e outra, de um bem que é consumível. É a mesma coisa você falar, comprar geladeira e querer que ela vai te dar lucro. O carro não vai te dar lucro. Os planos, a Rose já leu, né? Diligente tende a abundância, mas a pressa excessiva traz a pobreza. Então eu administro, de fato, comprar os bens, o quanto tem de juros nessa história. Eu fiz um exercício fácil no banco lá, que eu tenho conta. Se eu pegar um veículo de 100 mil reais e financiar ele em 60 meses, uma taxa de 1,69, uma prestação de R$ 2.500, quando eu acabar depois desse carro, 60 meses de pagar, que isso daí 5 anos, certo? Eu vou pagar 150 mil nesse carro. Ou seja, quanto que ele vale? Depois de 5 anos um carro, faz a depreciação aí. Uns 70, 60 mil. Negocião, né? Então carro não é investimento, gente. Carro não é investimento. Pensa que é uma geladeira com roda, né? Não é investimento. Não dá manutenção nenhuma, carro você tem, né? Então, cartão de crédito, é vantajoso comprar no cartão? Eu fiz uma pesquisa rápida, você deve saber bem mais que isso, que eu. Uma pesquisa rápida, quando eu dei essa aula no ano retrasado, era 350 o ano. Esse agora está chegando quase a 450. Então vira dívida no cartão de crédito para você ver. Você acha que é um negócio desse? Empréstimo é vantajoso? Depende. Que empréstimo que você vai fazer? Com quem que você vai fazer? Que taxa você vai fazer? E para que você vai fazer? E investimentos também, eu não entendo nada, como a Rose falou, a gente sempre pega ajuda aos universitários nessa área, né? Onde? Se sobrou aquele pedacinho do pão, onde eu vou colocar? E eu brincava com a Naya, ela falava assim, ou pôr na caderneta de poupança. Eu falava, para, sogro, não faz isso, né? Aonde você vai pôr aquilo lá? Aonde você vai pôr? Onde você vai investir aquilo que Deus está permitindo que você invista para os dias maus, para a velhice? Porque se você depender só da aposentadoria do INSS, meu amigo, você está ralado. Não vive. Então, onde você vai? Então, você precisa consultar quem conhece, as previdências, e assim por diante, você tem que procurar. Isso é ser um bom mordomo dos recursos que Deus te dá. Bom mordomo também, tem que sair de dívida. Diz que um número absurdo, parece que 57 milhões de brasileiros estão endividados. E acho que tem um grande grupo que está endividado e nem sabe também.
Dívida é algo terrível. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele devia 10.000 denários. E o senhor dele, de certa forma, o perdoou. Mas quando ele encontrou que tinha 100, agarrou, sufocou, ou seja, enforcou o camarada e falou, paga o que me deve. Então, quando você, na realidade, está devendo a alguém, você, na realidade, está devendo e fica como refém dessa pessoa. Então, precisa fazer um plano de dívidas. Nós tivemos épocas em que a gente fazia a bobagem, porque não tinha recursos, de comprar alimento com cartão. Então, você compra o alimento com cartão, só que aí quando chegava a fatura do cartão, você não tinha para pagar o cartão, mas a comida já tinha acabado. E não tinha recursos. Até que um determinado ano, nós falamos assim, precisamos ajustar todas essas contas aqui, fazer uma conta só e começar a pagar tudo que a gente deve. É aperto para todo mundo. Então eu preciso sair ou evitar. Aí que tem o recurso, o rico domina sobre o pobre e toma, o que toma emprestado é servo do que empresta. E é isso aí. Se você está em dívidas hoje, precisa criar um plano para sair de dívidas. Talvez você não saiba. Procura pessoas mais experientes para te ajudar. Fala aí. 70% das famílias. Olha lá. E em janeiro, 20% dos brasileiros destinaram mais da metade dos rendimentos às dívidas. 20%, 1 em cada 5 destina metade do salário paga. É muita gente. Espero. Não, eu tenho dúvida. Aqui no meio deve ter gente que está em dívida. Se é um quinto aqui deve estar em dívida. Precisa sair. Não, pode ser uma dívida leve, entendeu? Mas cara, deixa eu passar um mês o cartão, ele está na estatística. Está na estatística. Você pensar que de cada 5 pessoas, 1 gasta metade do dinheiro dela para pagar. Que coisa, né? É muita coisa. E a Bíblia vai dizer, a Rose já leu, né? Ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor, e vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então você não tem que dever nada. Tem que pagar suas dívidas. Como eu sou um bom mordomo? Quando eu dou com sabedoria. Gente, eu fico assustado que tem muita gente, nessa turma não sei, mas tinha uma vez uma pessoa falou assim, não, mas eu contribuo meu dinheiro, tem algum problema, pastor, eu doar para a LBA? Tem, lógico que tem. Legião Brasileira de Assistência. É espírita, turma. Ah, mas faz propaganda, ligou lá em casa. Mas... Então você precisa conhecer para quem você está doando. Uma vez uma instituição ligou em casa que ajudava famílias que tratavam crianças com câncer, não era aqui o Boldrino, não, era a instituição, não conhecia. Eu falei, onde é a sua organização? Aqui, está sitiado no Botafogo, aqui em Campinas. Tá bom, posso visitar? Posso. Fui lá visitar. Fui lá conhecer a organização. Tá ótimo, eu vou destinar uma quantidade de leite desnatado aí, ou leite, alimento, né, para essa garotada aqui. Você tem que conhecer. Dá trabalho, mas você tem que conhecer. Você tem que ver onde seu dinheiro está doando, porque você tem que doar com sabedoria. Agora, a vergonha, os números apresentados no nosso contexto de igreja, essa metade aqui da igreja doa, essa metade não doa. 50% doa. Aí estava conversando com o Lucas antes, né? É interessante, a turma acha que o dinheiro para sustentar essa luz, esse ar-condicionado, essa cadeira, essa faxina. E da onde? Não, alguns acham que é do céu até pode ser uma boa definição, né? Que se é de Deus, né? Mas tem muita gente que chega e fala assim, não, vem dinheiro de fora da onde, gente? Quem sustenta o funcionamento dessa comunidade é os membros dessa comunidade, ou deveria ser. E aí nós voltamos à ilustração da baguete. Se você não separa essa parte para o Senhor, tem alguma coisa errada com as suas finanças. E se você não sustenta a obra de Deus, tem muita coisa errada. Porque quem vai sustentar? Então, quando você pensa, se entrando 50% ou 60% dos melhores do mundo que já chegou, a gente faz o que faz como igreja, você imagina se entrasse 100%, 80%, 90%. O que mais a gente poderia fazer? Quantos missionários a gente poderia ter? Quanto local de assistência a gente poderia ter? Quanto... Então, olha, é triste, mas é vergonhoso as ofertas que a gente tem numa igreja como essa. Pelo que também nós recebemos de alimento. Então, olha que relato interessante. Também, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque em meio a muita prova de tribulação,
manifestar abundância de alegria e profunda pobreza os caras estavam. Então não é rico que vai doar. É quando o cara está pobre também. Se você é fiel no pouco, você passa a ser fiel no muito. E com grande riqueza da sua generosidade, eles eram generosos em riqueza, em ser generosos na obra. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e acima delas, mostraram voluntários, pedindo com muito rogo a graça de participar da assistência dos santos. Então essa igreja aqui é um exemplo. Ela doava, mesmo passando por muitas dificuldades. E também, quando você doa, você mostra quem é o Senhor da sua vida. Se é o dinheiro ou se é o Senhor. Se é Deus ou as riquezas. Quem é o Senhor da sua vida quando você doa? Porque se você não doa, você está mostrando quem é Deus na sua vida. O Deus talvez é o dinheiro, é a ganância, é outras coisas mais. Então, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Então, o problema de contribuir para o Senhor não é um problema de quanto você ganha, é um problema de coração. É um problema interno. Alguns brincam que diz que a última coisa a converter do crente é a carteira, né? Não é assim. É um problema de coração, é um problema de gratidão. É problema de entender o Senhor é Deus de todas as coisas. Eu sou um mordomo. Então Ele está me dando isso por mês. Quanto eu vou retribuir para o Senhor? E muitas vezes a gente esquece isso. Quando eu dou com sabedoria também, eu entendo que é um sacrifício agradável, aprazível a Deus. Filipenses vai dizer, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que vem de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, muitas vezes, as nossas ofertas vão ser ofertas de sacrifício. E nós, muitas vezes, vamos ver a mão de Deus ajudando nisso também. Então, não tem desculpa. Nós precisamos voltar a ser bons mordomos. Resumindo aqui os mordomos, o mordomo mau, ele murmura, ele é displicente, ele assovina. O mordomo bom, ele é grato, ele é prudente, ele é livre para contribuir, ele doa. Ele é livre da ideia de estar livre de dívidas, tá, gente? Então, na realidade, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos convidar o Senhor para estar juntos. Né? De quem é o dinheiro, né? E os recursos que tem? Você precisa orar por isso. Tenha uma atitude de gratidão pelo que Ele me empresta. Ele só empresta para você. Honro ao Senhor com os meus recursos financeiros. Sair de dívida é mostrar ser um ótimo mordomo. Faço um orçamento de gasto. Você faz isso. Você precisa ter um orçamento simples, gente. Porque conta de mais e de menos, todo mundo sabe fazer aqui, não sabe? Então não adianta gastar mais do que você ganha. Vai dar ruim isso. Vai ficar em dívida. Então você tem que fazer um orçamento. E muitas vezes você não tem um orçamento real. Então quando eu estou ajudando gente com problema financeiro, eu falo assim, você hoje vai anotar tudo que você gastou. Você saiu para comprar o pãozinho, você anota lá, R$10 de pãozinho. R$5, não sei o que. Tudo! Porque muitas vezes a pessoa não tem noção de onde está indo o dinheiro dela. Então você precisa ter um orçamento real. Você também precisa se capacitar. Talvez você está estacionado, como a Rose disse. Talvez você precise mudar de emprego. Talvez você tenha que fazer novos cursos. Talvez você tenha que se aperfeiçoar. Talvez você tenha que chegar para o chefe e pegar mais responsabilidades. Se é questão de hora extra, mais hora extra. Você precisa. Para aumentar os seus recursos. Também você mudar o seu estilo de vida. Isso aqui é difícil. Será que tem corte? Sempre tem. Tenho ajudado um homem e é interessante, porque ele só reclama de parte financeira. E outro dia, por acaso, ele saiu do escritório, eu bati o olho assim e falei, nossa, mas que esse carrão? A primeira coisa que eu faria, eu venderia esse carro. Já acho que... Mas não, ele tem que ostentar um carro. Né? Então, é difícil cortar. E normalmente a pessoa que está apertada financeiramente, você vai conversar com ela, ela vai falar assim, eu não tenho onde cortar. Mentira. Você não quer cortar. Perguntas, dúvidas, questões? Para a gente orar que também acabou o tempo.
Algo mais? É lógico que você tem dentro dessa sala aqui, como a Rose disse, pessoas boas que podem te ajudar com finanças. Pode te orientar se você tiver em um aperto danado. Se estiver precisando de dinheiro, o Lucas está aqui na frente aqui com empréstimo. Vai. Coisa aí na diferença entre o mau e o bom mordomo, usando a analogia de um mordomo, seja lá de Down Wave ou da Casa Branca. Um bom mordomo, ele conhece os objetivos e aquilo que a casa que ele serve quer promover e avançar. Um bom mordomo é aquele que age em conformidade com os objetivos do seu senhor. Né? Então, o mordomo da Casa Branca, dependendo de quem vai ser recebido, ele vai investir e comprar de forma a avançar os interesses do seu senhor. Então, nós precisamos conhecer os interesses do nosso senhor. O que o senhor quer avançar? Porque os nossos gastos têm que estar alinhados a essa visão daquilo que o senhor quer promover. Deixa eu só contar um exemplo básico dessa estar alinhado. Uma vez nós fomos passear em São Paulo, na 25, e o Lucas estava doido para comprar um CD, nem sei de quem que era lá de música, e tinha as bancas ali com CDs originalíssimos, né? E aí eu falei assim, filho, pode comprar. Ele tinha o dinheiro da mesadinha dele, pode comprar. E quando ele comprou aquele CD, eu falei, pô, tá errado gastar o dinheiro com pirataria. Eu falei para ele, não, vamos quebrar isso aqui e jogar fora. Tinha pago já, né? Quebramos, jogamos fora e falou assim, vai comprar um CD verdadeiro. De quem que é o interesse? E muitas vezes a gente, é coisas pequenas, viu gente? Não é coisa grande. O interesse é do Senhor. Então a gente tem que instruir os filhos, né? Não tem condição, não vai. Não vai comprar. É isso aí. Deus, obrigado pela tua palavra. Tem muitos versículos e passagens que nos ensina como gerir os recursos que o Senhor nos empresta. Assim te pedimos, ó Pai, sabedoria a gerir esses recursos que vêm do Senhor e queremos ser sábios, ó Pai, em administrar de forma a te honrar, te glorificar. Aqueles que têm dificuldade nessa área da vida, ó Pai, que o Senhor possa clarear a mente, o coração, as intenções, para ter uma vida pautada e dirigida por Ti, ó Pai. Assim te peço para que todos os meus irmãos aqui possam desfrutar de uma vida financeira que Te honre e que Te agrade. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.